Hoje a gente vai falar de podcast. Bom, eu sempre gostei de áudio, sempre gostei de tirar os áudios das entrevistas. Acho que antes mesmo de existir podcast, que já tinha essa possibilidade de pegar, por exemplo, o programa da Marília Gabriela, o Cara a Cara, que é cara a cara. Eu já sei que se é ela e o Rafinha Bastos, vai ter ela e o Rafinha Bastos, não vai ter ilustração nem nada. Então eu falava, bom, eu tiro o áudio e vou correr, caminhar, fazer alguma coisa, ouvindo a entrevista. Então meio que eu sempre extraí podcast dos vídeos para poder ouvir. Mas quando os podcasts surgiram, aliás, quando começou o streaming, lá atrás, eu já seguia, né? Porque o Cazé tinha uma empresa, inclusive, que chamava Gengibre, que era de áudio. Os donos do Paralabs, acho que é Paralabs, eu acho que do Blogger, também tiveram um serviço de áudio, Audio, um tempo atrás. Mas aí não estava dando certo e tal, porque depende muito da onda, da vibe das pessoas estarem interessadas. Quando surgiu, aí um dia eu procurei, falei, puxa, eu podia ter uma rádio minha, que eu chamava de Repente FM, ou Rádio Eu, e aí eu usava o Spreaker, que era grátis, maravilhoso, agora tem uma versão paga, mas eu usava direto. E aí eu fazia terapia nessa época, então eu saía da terapia, já ligava o Spreaker e já saía contando o que eu tinha aprendido e tal, e fazia essa rádio pós-terapia. Mas nunca, assim, e lá atrás eu tinha o Podmico, mas muito tempo lá atrás, no tempo do Zipnet, eu tinha num blog hospedado o meu podcast que chamava Podmico, e até eu tenho as vinhetas ainda que o maestro Billy fez pra mim, Podmico e tal. Só que eu nunca dei continuidade para isso, mas eu gosto de consumir áudio, gosto de participar de podcasts e tal. E tudo isso para dizer que quais são os podcasts que eu consumo hoje, né? Bom, durante um tempo eu consumi muito podcast em inglês, porque é um jeito de treinar a língua, ouvindo e tal, ficando up to date com o inglês. E eu ouvia muito Freakonomics, que eu acho maravilhoso, aprendo coisas incríveis, porque eu gosto de podcast de aprender coisas. Não gosto de besterol, não gosto de podcast de humor, não gosto de podcast de opinião, eu gosto de podcast para aprender coisas, pessoas, gosto de grandes reportagens, gosto de jornalismo investigativo. Então eu me lembro que eu aprendi coisas assim, podcast incríveis, como por exemplo, eu lembro que tinha uns sobre nomes diferentes, nomes estranhos. E aí eu aprendi que durante um tempo nos Estados Unidos virou uma coisa muito bacana do movimento negro de resgatar nomes de origem africana, ou nomes diferentes ou com outros significados, que a pessoa reconhecia, dava uma identidade negra para aqueles nomes. Porque a pessoa antes só botava tipo nome de branco, Karen, Sheila, tal. E quando a pessoa às vezes se inscrevia em alguma coisa, podia ser qualquer etnia. E aí ficou uma coisa de orgulho, sabe assim, de pride mesmo, da pessoa botar um nome que reconhecivelmente ela se coloca como uma pessoa preta. Eu achei isso muito bacana de ter essa identidade pelo nome, assim, para ser reconhecida, achei bem legal. Bom, então entre as muitas coisas que eu aprendi, tem outras, assim, de que tem, sei lá, 1.200 variedades da banana, que era a história do cara que começou um negócio de banana e hoje ele planta banana, sei lá, no Equador, um monte de lugares, compra uma frota de navios da banana marca Chiquitita, acho que é Chiquitita, que até eu lembro de morar no Canadá, nos Estados Unidos, tinha banana com selo, com marca Chiquitita, vinha um selinho embrulhado assim na banana. No Brasil eu tenho gostado assim demais, eu ouvi o caso Evandro, que eu achei que foi incrível, que foi meio que depois que teve aquele sucesso do Serial, que eu também fiquei louca, eu ouvi inteirinho. Mas agora eu tô enlouquecida com Praia dos Ossos, que é o caso, que é o assassinato da Leila Diniz pelo Doca Street. Ângela Diniz, eu sabia que eu ia falar, não confundir com Leila Diniz, que inclusive no podcast ela fala, não confunde com Leila Diniz, que é aquela do barrigão na praia. Ângela Diniz, Ângela Diniz, que foi assassinada pelo Doca Street. Não sabia nem que o Doca Street estava vivo, vi uma entrevista com a Mauri Júnior outro dia, fiquei passada. Assim, nem sabia. Fui lá, assim, né, ouvindo Praia dos Ossos e meio assim para ouvir a entrevista. Eu amo o Foro de Teresina, eu ouço todos, eu acho incrível. Eu realmente adoro, espero a sexta-feira.
Eu espero também o podcast que saiu quarta ou quinta-feira da minha filha, Anita Efraim, que chama Eu Com Isso, que é sobre judaísmo cultural e cultura judaica. Aprendo demais também, eu gosto muito desse podcast. Mas tem um agora que me motivou a gravar este vídeo. Já estou aqui com 5 minutos falando e só agora estou guardando as batatinhas assim, para o final. Vou falar que eu tenho paixão, só tem um episódio, não vejo a hora que sai o próximo, assim, que chama Retrato Narrado. É da Rádio Novelo também, que é a mesma que produz Praia dos Ossos, que é da turma do pessoal da revista Piauí, e agora tem um Retrato Falado que é inacreditável. É jornalismo investigativo que pega uma personalidade e vai atrás dessa personalidade. E a primeira é Bolsonaro. E eu ouvi, já fiz 1000 viagens, porque é o seguinte, logo que ele foi eleito, eu li um monte de livros da biografias dele para entender quem era essa figura, essa pessoa assustadora. E aí essa repórter, a Carol Pires, vai na cidade onde ele cresceu, que é Eldorado. Ele nasceu em Glicéria, mas ela vai para Eldorado e conversa com amigos, ele não tá on, né, o irmão mais velho, mas ela conversa e relata a conversa que ela teve com o irmão mais velho, que é muito elucidativa, e eu ia falar elucidadora, uma piração. E aí ela conta de amigos de infância, ela entrevista um professor dele, e tudo isso para dizer o quê? O Bolsonaro é uma pessoa que viveu nesse período tendo poucos elementos, uma cidade pequena, ele nasceu numa cidade de 4 mil habitantes, mudou para uma que tem 15 mil, então ele tinha o mundo dele era muito restrito, e tudo que forjou a personalidade dele hoje, horrorosa por acaso, tem esses elementos. Então, por exemplo, Eldorado é uma cidade onde tem um rio e as pessoas pescam. Então ele fala da pesca, da pescaria, do pescar o peixe, do vender o peixe. Eldorado, ali perto, tem uma aldeia quilombola. Então, e os quilombolas não votaram nele, aliás. Tem reserva indígena e quilombola na região, e não votaram nele. Então ele odeia a reserva indígena porque acha que atrasa o progresso, e lá perto, por acaso, tem o quê? Grafite, tem uma região que tem grafite, daí o grafeno, e também tem uma região que tem nióbio, daí o nióbio. Então ele é contra reserva indígena porque ele quer extrair nióbio e grafite, que são as duas coisas que ele conhece e ouviu falar por causa dessa região. E os quilombolas têm uma parte linda, você tem que ouvir o podcast, não vou nem contar essa parte que me tocou, emocionou, de um senhor que nasceu e cresceu no quilombo. E ele acha que, assim, que indígenas e quilombolas têm que vir para a cidade grande se aculturar, e eles dizem que não, eles não querem isso, a vida deles é lá. E foi essa parte que me tocou. E aí remete já para ele no Rio de Janeiro, na Hebraica do Rio, falando aquele absurdo, chamando quilombola de preguiçoso e se referindo aos corpos com pesos de arroba, que é uma unidade métrica de peso para boi, né, que é uma coisa ofensiva. Mas por quê? Porque ele conviveu com isso. Então são os elementos dele. Outro elemento é assim, ele caçava passarinho, matava passarinho, ele cortava palmito na mata para vender palmito, né? Então são os elementos que eu estou falando aqui. E tinha uma fazenda assim perto de onde ele morava, que era uma fazenda do avô do Marcelo Rubens Paiva, e que eles dizem que eles ficavam lá vendo que só eles tinham piscina, e aí ele tinha inveja. Imagina, no livro do Flávio Bolsonaro, a repórter conta que ele reclama, que diz que o avô do Marcelo Rubens Paiva, que tinha a fazenda, não socializava a piscina com outras crianças. Eu nunca vi as pessoas que têm piscina em casa socializar com todo mundo. É uma propriedade privada, então eles tinham raiva e muito ressentimento, sabe? Talvez venha daí também esse ressentimento. Mas uma das coisas principais desses elementos também é que ele, nessa época, os militares estavam caçando o Lamarca, e o Bolsonaro se prontificou, porque ele conhecia as matas da Reunião, a ajudar os militares na mata se precisassem para caçar o Lamarca. E aí ele ficou com essa ideia fixa de caçar comunista, de ser militar, e foi estudar para ser militar, e ficou com essa coisa de caçador de comunista. Então todos os elementos que estão ali são os que estão até hoje, que perduram. São essas coisas que ficaram. O mundo dele era muito resumido e só tem essas mesmas coisas. Contra índio, contra quilombola, contra ecologia, contra ONG, a coisa de
de caçar comunista, essas coisas que ficaram. E aí, entrevistando um professor e uns amigos, falam que ele tinha um apelido de invertido. Dizem que assim, porque ele era muito inteligente, mas aqui diz que ele tinha ideia diferente de todo mundo, ele pensava de um jeito peculiar, então chamavam ele de invertido. E um professor que já está bem velhinho, dificuldade de fala e tudo, diz assim, ele já tinha, assim, sempre foi um homem de palavreado forte, que né, quando é homem é palavreado forte, quando é mulher é desbocada, vulgar, homem é palavreado forte, assim, sempre um eufemismo para atenuar, né, qualquer coisa que seja do mundo masculino, mas até entendo, né? Vai falar do presidente, o cara dá uma atenuada. Mas aí quando ela conta do irmão mais velho, que tem uma oficina lá de concerto, né? Ela fala que ela sacou que é o mesmo tipo de raciocínio totalmente desconexo, que parece a Tata Werneck fazendo o personagem da Patrícia Poeta, sabe, que ela pega uma coisa e vai para outra. Então ela fala assim, que o cara começa a falar, não, porque de celular, porque o celular acabou com olho no olho, ninguém mais fala olho no olho da pessoa, agora fica tudo distante, que uma amiga minha me mandou, inclusive, pelo celular, falando que o marido peidava alto, gross, mas assim, e aí já vai para uma piada, da piada ele pula para outra coisa, tipo, é tudo, tem um raciocínio lógico, são pensamentos desconexos, exatamente como o Bolsonaro, sabe assim, o Jair, igual o irmão, que ele começa a falar uma coisa, já está falando que ele selecionou o cara, que tem, que o cara não foi contra a lagosta, que deixa comer a lagosta, que daqui a pouco proíbem a batata frita, tipo, sabe, viagem, porque não tem um raciocínio lógico. Mas aí de tudo isso que eu ouvi, pensei, refleti, voltei a ler os livros lá, as biografias para voltar a entender, eu pensei um negócio assim que, olha, vê se o que você acha disso que eu estou falando, desse pensamento, né? Não é uma opinião, vê se faz sentido para você. Que é assim, os índios, eles vivem da subsistência, eles caçam, eles coletam e tal, mas eles também fazem roçado de mandioca, plantam as coisas deles, produzem, eles processam. Então eles produzem coisas, a gente faz coisas, a gente produz, você faz um bolo, você produz. O Bolsonaro nunca fez nada. Em 26 anos como deputado, ele não fez praticamente nada, ele só se preocupava com militar e policial, melhor salário militar e policial. Mas ele é um cara que nunca fez nada, acho que ele nunca produziu nada. Então não é que na região de Eldorado, que é grande produtora de banana, não é que ele plantava banana, colhia bananas, não, ele não produzia, não trabalhava em produção, ele ia no rio e pegava peixe, que é coleta da natureza, ele ia lá e pegava o palmito, que era natural, que estava na mata, então era coleta, que ele só ia lá, ele não plantava palmito, ele não produzia palmito, ele só coletava o palmito. Passarinho ele caçava, ele matava, então ele destruía. A mata ele cortava para poder pegar os palmitos, então assim... E aí você vai juntando as coisas, assim, nióbio que ele pensa, assim, nióbio, grafite, é extração. Então a cabeça do Jair Messias Bolsonaro e a personalidade dele é de tirar, é de extrair e destruir. Ele não cria nada, ele não constrói nada, ele não produz nada. É só tirar, subtrair. Ele é uma pessoa que subtrai, ele tira dos outros, ele pega uma pessoa, usa aquela pessoa, tem interesse, joga a pessoa fora, deixa para trás no caminho. Ele pega a outra e trai a confiança e deixa para trás no caminho. E aí uma hora ele é ideológico e depois ele vai para o centrão, porque mais interesse, porque agora ele quer ser reeleito e aí ele deixa os outros no caminho. Ele é uma pessoa assim, esse é o caráter dele. Ele extrai e destrói. Se ele tiver que queimar tudo para produzir pasto, botar boi ali, ele destrói as matas, ele não se importa. Porque essa é a construção da pessoa dele. Caça, coleta, é assim, retira, extração. Exatamente como esse conceito de colônia. Você vai lá na colônia e extrai tudo e tira tudo para você. É assim que funciona a cabeça dele. Você vendo do passado e como foi. Ele tira para ele, extrai para ele só pensa nele, na família dele, por extensão. Quer dizer, na verdade, ele quer proteger a família para se proteger. E ele vai lá, e se essa pessoa não tá boa, ele troca por outra e pega outra pessoa. Ele recolhe, cata, tira, extrai, pega, joga fora e destrói. Então, essa é a reflexão que ficou. Então, adoro podcast, tem, assim, de aprender, de refletir, de conhecer. Estou recomendando, então, Retrato Narrado, Praia dos Ossos, Foro de Teresina e Eu com Isso. Então, esses são os 4 que eu estou recomendando e espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Beijo, obrigada!